Senhor Presidente Ricardo Adriano Sás, senhores vereadores, senhoras e senhores, inscrevi-me nesta casa para apresentar um estudo viável e econômico para amenizar as enchentes do Rio Iguaçu. Esse estudo foi feito por mim, Claudino Pedro Berlato, professor e economista, e pelo professor Dr. Roberto Pedro Bom. Analisamos também um trabalho do senhor Rodrigues Benner, já falecido. O estudo que vamos apresentar é de exclusividade minha e do doutor engenheiro florestal Pedro Bom. Muitos estudos e muitas horas de sono trabalhamos para chegarmos a uma conclusão porque o rio sobe tão rápido e porque o rio não desce. O Iguaçu, antes da enchente de 1983, subia lentamente e descia da mesma forma. O desenvolvimento, a ambição humana e o governo querendo aumentar a produção agrícola foram os responsáveis pelo aumento das enchentes em todo o país. Vejamos. A mãe natureza revoltada com tanto desrespeito está nos castigando severamente pelos crimes ecológicos que estamos cometendo com fortes chuvas e enchentes. Vejamos. A derrubada das árvores, a derrubada das matas ciliares, a drenagem dos rios e das várzeas de forma irregular, construção das pontes e aterros. As pontes são construídas de uma forma que não é observado, digamos assim, o aterro. Esse aterro tem provocado grande parte das enchentes e tem aumentado muito as enchentes acima das pontes. Os calçamentos e asfaltos trouxeram um benefício muito grande e um prejuízo maior ainda, porque a água não penetra mais na terra e vai escoando rapidamente para o rio. É um dos motivos porque ele sobe tão rapidamente. O lixo jogado no rio, tóxicos ou não, entre outros. O lixo é um grande problema. Eu escutei agora há pouco falando de lixeiras. Eu fui vendedor de lixeiras aqui. E a única forma que nós encontramos para que isso fosse respeitado é a educação. Aliás, a educação, eu já defendi esse trabalho na faculdade, na década de 60, dizendo que nós só tínhamos um problema no Brasil, que seria a educação. Sem educação, pessoal, nós não vamos conseguir nada. Eu vou dar um exemplo. Eu vendi lixeiras numa cidade, num município de Santa Catarina, na época, faz alguns anos, e algum tempo depois eu passei por lá, e que quando nós vendíamos a lixeira ao prefeito, à cidade, a gente dava uma carta explicando como é que se educava o povo para trabalhar com as lixeiras. Nós temos exemplo de lixeiras aqui, que não são lixeiras praticamente, me perdoem, são mais elementos para colocar um vaso de flor aí. As lixeiras ideais, pessoal, porque o lixo que é colocado na rua, ele é colocado por aquelas pessoas que andam por ali. Vão colocar uma latinha de cerveja, uma garrafa de água mineral, um sorvete, aquela coisa, mais ou menos isso aí. Então, são aquelas lixeiras. Eu já dei um exemplo, já falamos sobre isso, já procuramos até introduzir no início da administração atual, falamos na administração anterior, a lixeira básica, a melhor lixeira que eu vi até hoje, por onde eu passei, é aquela lixeira de Curitiba, simples, de plástico, um plástico para dar a impressão de ser um material mais resistente, não é. Isso está lá há mais de 30 anos. E ela tem uma parte chanfrada em cima, para quem entende. Então, ela tem um espaço pequeno para colocar só o lixo das pessoas que passam pela cidade. Não é o lixo caseiro. O lixo caseiro tem outro esquema de jogar. E não resolve, pessoal. Lixo só aqui no centro da cidade, me perdoem. As lixeiras têm que ser colocadas na cidade inteira. E isso faz tempo que estão falando, e todo mundo promete, não é muito caro. Na época, nós vendíamos a lixeira para o comerciante pagar propaganda, e colocamos umas 150 lixeiras aqui.
funcionaram, mas não era o ideal, não eram as lixeiras práticas. Então, pessoal, o negócio de lixeiras é o seguinte: nós não adianta educar a nós aqui, adultos, nós temos que educar a criança na escola. E o exemplo que eu ia dar era o seguinte: nessa carta que nós entregamos na prefeitura, falamos ao prefeito, a criança deve ser educada desde a base. Então, aconteceu o seguinte: um pai de criança estava andando pela rua dessa cidade e o pai jogou a carteira de cigarro na rua. O filho foi lá junto e disse: pai, eu aprendi na escola que lixo a gente põe na lixeira. Mas tem que ter lixeira. E não tem lixeira aqui na cidade. Tem uma meia dúzia de 60 lixeiras, aqui é uma vergonha para o tamanho da cidade. E esse lixo vai todo para o Iguaçu, vai todo para o entupimento das valetas aí da cidade, para o esgoto da cidade. Bem, pessoal, vamos continuando. A falta de lixeiras. Então, é uma necessidade de lixeira. É uma economia que não deve ser feita num município como o nosso, para manter a limpeza, senão não vai resolver nada, só mantermos o centro da cidade aí. Extração de areia em forma irregular. Isso provoca quedas de barrancos e pontes entulhando o rio. Então, nós já temos toda essa prova aí à vista de todos nós. Caindo pontes, caindo barrancos. A ponte do Arco, há alguns anos, há 28 anos precisamente, ela afundou. Afundou porque aquela extração de areia que estão tirando não é do solo do rio, é do subsolo. Então, eles fazem a perfuração e sugam aquela areia ali. Isso foi denunciado já na época, o pessoal pagou multas por isso aí, e ficou na mesa, ninguém fez mais nada a respeito disso aí. Então, os barrancos, você pode ver quando o rio está bem baixo, você pode ver aquele barranco caindo tudo, é em função dessa extração de areia irregular. Aquela areia branca que os senhores vêem nos montes por aí, é extraída do fundo, porque a areia tem uma cor de areia, não é uma cor branca. Então, vocês podem observar isso aí. Os aterros estão contribuindo muito na elevação do nível das enchentes, principalmente nas áreas alagadiças, como já falou um cidadão antigamente, nas áreas principalmente dos lambarias. Se a prefeitura tirou aquelas casas que estavam ali, dos ribeirinhos, e o pessoal está invadindo ou comprando aqueles terrenos para construção, ou para aterro, aquilo ali está provocando enchentes acima. Um exemplo bem claro é na Igreja São Bernardo. Ela, na enchente de 2014, ela subiu 10 centímetros. 10 centímetros ali, o pessoal dá uma esparrama bastante para o resto da cidade. Nós temos, além desses problemas apresentados, temos outros problemas. No caso das matas ciliares, na caso da derrubada das árvores, cada árvore adulta ela retém 8 cúbicos de água por ano. Por isso que as águas também não subiam rapidamente. E a drenagem das várzeas, as várzeas foram criadas pela natureza para manterem a água estocada, para sendo distribuída aos poucos para o rio. E hoje ela não, está tudo, digamos assim, não é só aqui no nosso município, é no Brasil inteiro, que o governo teve uma participação, financiou a drenagem das várzeas, como nós já vimos aqui, para aumentar as lavouras. Nós temos as principais enchentes ocorridas desde 1905 até essa presente data. Em 1905 foi a maior enchente que nós tivemos aqui no município registrada. Ela chegou a 10,89 metros, e dando uma vazão em Porto Vitória de 6 mil metros cúbicos por segundo. A de 35 foi de 8,16 metros, deu 3.500 metros cúbicos por segundo a vazão das águas na corredeira. E no 1983 tivemos a maior enchente com prejuízos muito grandes para todo o nosso município e para mais vários municípios acima, principalmente União da Vitória e Porto União. Foi uma enchente que fomos pegos quase todos de surpresa, porque as enchentes sempre subiam devagarinho, como falamos há pouco. E essa enchente subiu até 4,40 metros em 2 dias. Ninguém esperava isso aí, foi a maioria, digamos, mais de 90% das pessoas ribeirinhas perderam tudo que tinham, que não deu tempo de tirar. Em 1992, deu uma enchente de 8,89 metros, com 3 mil
metros cúbicos de vazão em Porto Vitória por segundo. Em 2014, de 8,13 metros. Essas 3 enchentes foram as maiores que nós tivemos aqui, dando um problema sério para a população, um prejuízo muito grande, que quem pagou fomos nós, foi o povo. O governo fez uma campanha em cima daquilo que ia indenizar as casas e não aconteceu nada disso. Então, pessoal, nós podemos mexer com esse aspecto das enchentes. Eu venho trabalhando com isso desde 1993. Já fizemos vários estudos. A administração de Porto União, principalmente de União da Vitória, estão sabendo dessa grande, digamos assim, desse grande problema, e ninguém, absolutamente ninguém tomou conta, ninguém tomou providências, melhor até hoje. E eu acho que, porque estamos numa época de seca, não é por isso que nós podemos parar com aquele problema. Temos que deixar esse problema, digamos assim, resolvido, porque em União da Vitória e Porto União não vão mais ter indústrias nem grandes e nem pequenas. Não vem para cá. Quem é que vem para cá investir digamos, uma fortuna numa empresa onde pega água? Então, nós temos a oportunidade agora de resolver esse problema. Como podemos amenizar as enchentes? Nós temos que construir um canal. Temos que primeiro saber o porquê a enchente sobe tão rapidamente e por que não sai. Então, logicamente, assim, um cinturão de pedra que segura essas águas. E esse cinturão está em Porto Vitória. Se nós abrirmos um canal aí em Porto Vitória, porque eu falei numa reunião, nós fomos convidados para fazer uma apresentação em Porto União, e o prefeito de Porto Vitória estava lá. Então, nós falamos que o problema estava em Porto Vitória. Ele levantou depois, quando pediu a palavra, ele disse o seguinte: o problema está em Porto Vitória, mas a solução está em União da Vitória. Então, se nós temos a solução aqui, nós temos que nos mexer, pessoal. Nós estamos falando aí por fora, digamos assim, milhares de pessoas já sabem desse problema, dessa solução. Então, eu acho que a hora é agora para nós tomarmos uma providência, principalmente pelos senhores vereadores, pela administração municipal de União da Vitória e Porto União, que tem, digamos assim, a maior responsabilidade, porque a maior prejuízo está aqui na cidade, nas duas cidades. Então, esse é digamos assim, um momento que eu estou pedindo a colaboração de todos, que o Mandurinha só não faz verão. Eu trabalhei nisso aqui, o Roberto Pedro Bom trabalhou nisso aqui também, trabalhamos em conjunto, fomos lá, e até agora a administração não se manifestou a respeito disso, nem de União da Vitória, nem de Porto União. E todos estão sabendo, apresentamos isso aí, já faz há 8 meses, quando o prefeito estava tinha assumido há 8 meses, nos recebeu lá e nós apresentamos a ele. Não foi tomada nenhuma providência. Comunicamos e entregamos correspondência ao governador, também não deu satisfação nenhuma. Então, eu acho que nós que temos que trabalhar nisso e trabalharmos unidos, porque não é só o município de União da Vitória, de Porto União que são atingidos. Vamos ver mais adiante, aqui vou repetir talvez, nós temos aproximadamente 20 municípios que são atingidos pelas nossas enchentes. Todos eles, uns me surpreenderam quando eu soube, mas infelizmente está acontecendo isso. Então, o Rio Iguaçu, pessoal, não deve ser alterado de forma alguma. Nós temos o exemplo do Rio da Prata, do Rio Vermelho, do Rio Pintadinho, que a drenagem daqueles rios foi feita totalmente irregular e digamos assim, elas estão ambas, aliás, ambas, a do Paraná e a de Santa Catarina, os três rios estão derrubando as pontes. Os senhores podem observar que a nossa ponte, na última enchente, ela foi interditada por 1 dia e meio, a ponte lá na BR. Então, já o rio vai alargando, ele está drenado de forma reta. E o rio, por isso, que não pode ser alterado em suas curvas, por hipótese alguma. Falo muito em mexer aqui na curva do rio, perto da Uniguaçu. Não pode ser alterada essa curva, isso aí tem que deixar como está. O rio não pode ser mexido. Ele já foi alterado suficientemente e está nos dando bastante prejuízo. Lá mais adiante tem mais uma ressaca. Falo em abrir um canal ali, não vai resolver nada também e vai prejudicar o rio. Então, aonde está o problema
que o rio não desce, está na represa daquele cinturão de Porto Vitória. Então, nós podemos resolver esse problema com esse canal. Esse canal pode ser feito, nós já estudamos o local, ele é ali na balsa, quem conhece lá, na balsa de Porto Almeida, ali na área de Porto Almeida. Abre um canal ali, vai aparecer na imagem, depois vai aparecer. É um canal bem em frente a Porto Vitória, no lado de Porto Almeida, dentro do município de União da Vitória, por isso que nós temos a grande responsabilidade. Nós temos o estudo até o canal, que será de 900 metros, se for feito, 900 metros. Nós estamos pedindo a colaboração dos vereadores, do prefeito, que faça um projeto, porque sem projeto não resolve nada, chegar no governo e pedir dinheiro. E o governo, ainda hoje, eu li no jornal, que vai liberar o verba do pré-sal, 80% para os estados e municípios, a partir do ano que vem. Então, e a gente precisa fazer o projeto, deixar um projeto pronto para pedir essa verba, senão não resolve nada. Não resolve ninguém. Os senhores podem ir a Curitiba falar com o governador, que ele vai pedir o projeto. Então, nós temos que fazer o projeto, pessoal, e aproveitar essa época de seca, digamos assim, que o rio está melhor, para resolver esse problema, né? Então, os senhores vejam no mapa. Aquele traçado aqui, a cidade de Porto Vitória está mais ou menos por aqui. Esse traçado aqui, ele já vai derramar as águas na represa do Pão Vazio. Não vai tratar em nada essa pedreira que está aqui do lado. Isso aqui dá 900 metros. O projeto, nós temos o estudo pronto. O projeto, digamos assim, nós nos prontificamos a fornecer todos os dados para que alguém, principalmente a prefeitura, as duas prefeituras, eu acho que é um trabalho de união que deve ser feito. Uma pessoa só não vai resolver. E fazer um projeto e pedir esse recurso para o governo. E o governo tem recurso, o governo do Estado tem recurso, e esse trabalho também, quem pode fazer esse projeto são o governo federal, o governo estadual, a Copel, que a Copel tem distribuído uma grande verba para a prefeitura, que nós sabemos, e essa verba, eu acho que pode ser destinada para isso, a verba dos royalties da Copel, podem ser destinados, acho que podem, não sei, depende da lei, mas independente disso, o governo tem recurso, mas precisamos fazer um projeto. Então, eu vou ler uma parte aqui só final, porque, digamos assim, a apresentação é mais ou menos essa, e vamos só complementar. Até a presente data, não foi apresentado nenhum estudo viável para resolver nosso maior problema, que é o das enchentes. Os senhores já ouviram falar no projeto dos japoneses, projeto não sei do quê, projeto de... Eu tenho, não trouxe aqui, mas eu tenho um pendrive que tem todos os estudos já feitos aqui no Rio Grande do Sul. Nenhum foi aprovado por não ser viável. Então, esse nosso, eu acredito ser viável. Abrir um canal ou túnel ali na área de Porto Almeida vai ter um custo evidente, mas um custo viável e muito mais econômico do que o prejuízo que nos dá cada enchente aqui em União da Vitória. Nós temos um estudo matemático, eu e o Dr. Pedro Bom, e acreditamos que venha a resolver o grave problema das cheias do nosso rio. Para tanto, precisamos reunir forças entre os municípios atingidos, que são em número de aproximadamente 20 municípios aqui para cima. Temos 7, 8 municípios em Santa Catarina e talvez no Paraná um pouco mais também. Então, não sei se os senhores estão sabendo, acredito que sim, a nossa enchente prejudica até o pessoal de Rio Negrinho e São Bento. Então, vai rumo acima e para o lado do Paraná da mesma forma, vai longe. A iniciativa deve partir de União da Vitória e de Porto União, que são os municípios mais atingidos. Eu acredito que uma iniciativa, uma força reunida da parte política, porque esse é um caso político, ele vai dar um resultado muito bom para nós. Sabemos que se trata de uma questão política, e a maior responsabilidade é da administração de União da Vitória e de Porto União, que são as duas cidades mais atingidas.
com a mesma responsabilidade entre os vereadores das duas cidades. Os senhores pertencem à política, eu acho que um pedido dos senhores ao prefeito, um requerimento e a cobrança, porque só pedir não resolve nada. Nós já apresentamos alguma coisa na administração anterior e ficou por isso mesmo. O prefeito anterior esteve em Brasília por duas oportunidades, falando com o pessoal do Exército. Então, o Exército tem toda a condição para fazer esse trabalho. O Exército ficou encarregado, Brasília ficou encarregado de transmitir a ordem para Curitiba e Curitiba para Lages, que Lages tem o poder, digamos, material para executar essa obra. Seria mais econômico e hoje talvez seja prático porque estamos com o governo praticamente do Exército, né? Com a união de todos, poderemos conseguir um projeto e as verbas necessárias para a conclusão da obra, caso o nosso trabalho seja viável. Desde o princípio das enchentes só existe esse trabalho, em condição de ser avaliado. Então, melhor, um estudo, o trabalho já é mais certo, né? Mas nós temos um estudo matemático, estivemos lá medindo com o Pedro Bom, trabalhamos várias horas, perdemos não, ganhamos, né? Já me falaram se eu tenho algum interesse político, porque estou trabalhando há vários anos nisso aqui. Eu já não tenho mais idade para isso e nunca pretendi nada. Já me falaram, você mora no seco, por que você não vai para casa dormir? Está aposentado. Por que você faz isso? Você tem uma chácara que fica no alto. Vá dormir, vá para casa, que você vai ganhar mais tempo com isso. Você não precisa. Eu disse, não, mas eu não sou daqui também, eu vim de fora. Mas eu acho que alguém tem que fazer. Eu não dependo, graças a Deus, eu estou aposentado, eu não dependo de cargo político. Então, eu acho que a gente pode ajudar. E da forma que eu posso fazer, eu e o Pedro Bom, ele é engenheiro florestal, nós podemos dar nosso apoio, dar o nosso estudo, esse trabalho, e podemos acompanhar gratuitamente digamos assim, esse nosso intento, essa nossa vontade de ver essa questão resolvida. E assim vai ficar bom para, digamos assim, para toda a população. Eu fui muito atingido no enchente de 83. Eu pedi bastante, eu tinha um sonho, e esse sonho a água me levou. Então, pessoal, eu acho que a união faz a força, e mandoinha só não faz verão. E só se lembram da Santa Bárbara quando troveja. Antes disso, não. Então, agora nós estamos na época da seca, ninguém lembra, troveja, aí vão pedir clemência para Santa Bárbara. Ela vai ajudar, claro. Então, pessoal, era a minha apresentação. Me desculpem se eu ofendi alguém, mas eu peço a colaboração dos senhores vereadores, porque eu acredito que só nós, o povo, não resolve. Tem que partir da parte política. E os senhores são nossos representantes, nós estamos cobrando. Me desculpem se eu ofendi alguém. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Até uma próxima oportunidade. Senhor Berlato, gostaria de agradecer a sua explanação. O senhor já teve oportunidade de, em legislaturas anteriores, estar expondo um determinado projeto, é uma nova legislatura. Muitos dos senhores vereadores não sabiam. Como existem outros projetos, existe também esse projeto de uma viabilidade de tentar minimizar a situação da enchente. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua colaboração, a presteza de vir expor esse estudo, né, para conhecimento e realmente para cada um dos senhores vereadores procurar realmente estar junto às administrações, deputados, muda governo federal, estadual, de tentar realmente buscar, de alguma forma, ajudar nesse sentido. Agradeço.